Bom, vamos fazer essa questão aí, a questão um dessa página. Onde está falando assim, dois lados paralelos de um retângulo têm um aumento de 60%. E os outros dois lados têm um decréscimo de 30%. Qual o aumento percentual da área desse retângulo? Então eu desenhei dois retângulos ali, já adiantando, porque é o seguinte, em boa parte das questões de geometria, de porcentagem, quando não dá um valor específico de alguma coisa, a gente pode inventar um valor, porque a gente está trabalhando com uma proporção, chamada de proporção percentual, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, fulano tem uma certa quantidade deixa eu reformular. Fulano tem uma certa quantidade de valor no banco. Em cima deste valor, fez um investimento que lhe rendeu 60%. A partir desse novo valor, após do investimento bem sucedido, ele fez um outro investimento no qual ele não foi bem sucedido e perdeu 30%. Qual foi a diferença percentual final em relação ao início? Essa é uma questão hipotética que trata de uma questão em que você não tem um valor inicial, você só está trabalhando com porcentagem. Então você pode criar um valor hipotético, entendeu? É a mesma coisa nessa questão. Ele não deu o valor de cada lado do retângulo, só fala que tem um retângulo aonde as medidas dele, duas dos lados paralelos, sofrem um aumento de 60% e o outro lado sofre um decréscimo de 30%. Então eu vou resolver essa questão duas vezes com valores distintos para a gente ver que vai chegar no mesmo valor, no mesmo valor percentual. Vamos direto, né, ao assunto. Então aqui, vamos dizer que esse retângulo, que é o retângulo original, ele tem esse lado aqui medindo 10, consequentemente esse aqui também vale 10, né? E esse aqui vai valer 20, esse aqui também, né? E aí, vamos dizer que esse lado aqui, esse foi o lado que sofreu um acréscimo de 60%, ou seja, mais 60%. E esse foi o lado aqui que sofreu um decréscimo, aqui, né, de 30%, ou seja, menos 30%, tá? Depois a gente vai analisar o quanto interferiu percentualmente na área, tá? Mas primeiro a gente vai calcular. Bom, esse lado que vale 20, ele sofreu um aumento de 60%. Quanto que vai ser o novo valor dele? Então a gente sabe que 20, eu gosto de trabalhar sempre com porcentagem, com regra de 3, sabe? Então a gente sabe que o 20, ele equivale a 100%. A gente tem que calcular o quê? Quanto que é 60% de 20 para depois adicionar ao próprio 20. Então a gente vai calcular quanto que é 60% de 20, tá? Então, se 20 está para 100%, que é o total, quanto que é 60%? Em outras palavras, o que a gente está calculando? 60% de 20. Ok? 60% de 20. Deixa eu pegar aqui. Peguei a calculadora aqui, né? Então, 20 vezes 60 dá 1.200. É igual a 100x. X é igual a 1.200 dividido por 100. X é igual a... Corta esse zero aqui com esses zeros de cima. X é igual a 12. Então, quanto que é 60% de 20? 60% de 20 vale 12, ok? Então, quanto que vai ficar esse lado aqui? Ele vai ficar o quê? 20 mais 60%, que é 12, 32. A questão não especificou se é centímetros ou se é metros, mas não interessa, tá bom? A gente sabe que aqui vai ficar 32.
Agora, um dos lados paralelos sofreu um aumento de 60%. Nós já calculamos aqui, nessa situação hipotética. Agora, o outro lado paralelo sofreu um decréscimo de 30%. Então, a gente tem que saber quanto que é 30% de 10, que foi o valor que a gente escolheu. Então, é a mesma coisa. 10 está para 100%, assim como o x está para 30%. Aqui é meio intuitivo, né? A gente já sabe que é 3. 5% de 10 é... 50% de 10 é 5, 60% de 10 é 6, 30% de 10 é 3. Mas não faz mal a gente fazer a regra de 3, né? Então vai ficar 300 é igual a 100x. X é igual a 300 dividido por 100, que é igual a 3, tá? Quanto que é 30% de 10? 30% de 10 é 3. Nesse lado, houve um decréscimo de 3, ou seja, 10 menos 3, que é 7. Agora a gente quer saber a variação percentual da área desse triângulo. Porque quando a gente... Triângulo não. Se eu estiver falando triângulo aí, é retângulo, né? Às vezes eu não sei, eu estou falando errado. Mas é retângulo, tá? Porque quando a gente mexe num dos lados de qualquer figura geométrica, seja um quadrado, retângulo, triângulo, a gente interfere na área. E foi o que aconteceu aqui. Essa área sofreu uma interferência. A área original, ela vale quanto? Lado vezes lado. 20 vezes 10. 200. Eu vou colocar aqui centímetros quadrados, tá? Não especificou se é metros, centímetros. Vamos considerar que é 200 centímetros quadrados. Quanto que foi a área original, ou a área atual, né? A área depois da modificação. Quanto que ficou? É 32 vezes 7. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 32 vezes 7, 224 centímetros quadrados. Ou seja, antes era 200, passou para 224. Qual que é a variação percentual, que é o que a gente quer descobrir? Qual foi o aumento percentual? Então, a gente sabe que 200, que era original, equivale a 100% da área. Esse 224, a gente vai descobrir quantos por cento ele vale a partir de 200, para a gente descobrir a variação percentual. Isso dá o quê? 200x é igual a 22.400, né? X é igual a 22.400 dividido por 200. A gente pode cortar aqui os zeros, né? Isso dá 224 dividido por 2, que é 112. Tá ok? 112. Ou seja, o 200 que era o 100%, 224 é 112% de 200. Ou seja, qual foi a variação percentual, o aumento percentual? 12%. Então, foi aumentado 12% em relação à área original, né? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, porque está acabando a bateria, eu vou pôr o carregador. Bom, então continuando a questão, quer dizer, na verdade a gente já terminou a questão, agora eu vou resolvê-la de uma outra forma, com outros números, mudando a formatação do triângulo, ou do novo retângulo, para a gente ver que a gente vai chegar no mesmo valor de 12%, porque a gente está trabalhando aqui com uma situação hipotética, onde não deu um valor original exato, então a gente pode escolher qualquer valor, tá? Então aqui, que antes era 10, eu vou dizer que vale 15. Geralmente é melhor a gente escolher números que terminam com zero, tá? Quando a gente for inventar um número, tipo 10, 20, 100, mas não tem problema, a gente vai chegar no mesmo resultado. E aqui eu vou colocar que vale 40. Por que o novo retângulo mudou a formatação dele? Deixa eu colocar aqui. Porque agora eu vou fazer o contrário. Ao invés de eu dizer que esse lado aqui sofreu um acréscimo de 60%,
eu vou dizer que esse lado ele sofreu um decréscimo de 30%, enquanto que o lado que é menor, esse que vai aumentar, tá? Então esse aqui que vai sofrer o acréscimo de 60%. Pra gente ver que tanto faz, ok? Então vamos lá. Vamos calcular quanto que é 30% de 40. 40 está para 100, 100%, né? Assim como o x está para 30%. 100x é igual a 40 vezes 30, 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 100 vai dar 12, né? Então 30% de 40 é 12. Ou seja, o decréscimo de 12, vamos dizer 12 centímetros, né? Então 40 menos 12, 28, ok? Então esse lado aqui, agora o valor dele é 28, né? Consequentemente aqui embaixo também, tá? Vamos calcular agora quanto que é 60% de 15, ok? Então 15 é o que equivale a 100%. Vamos calcular quanto que é 60%, ok? Então 15 vezes 60, vou usar a calculadora aqui para não errar, né? 15 vezes 60 é igual a 900. 900 é igual a 100x. X é igual a 900 dividido por 100, né? Que vai dar 9. Então, desse lado aqui, houve um aumento de 9. Quanto que é 9 mais 15? 24, ok? 24. É claro que esse retângulo aqui, o desenho dele está totalmente fora da proporção, né? Mas, enfim, vamos relevar isso aí. O desenho ficou fora de proporção, né? Mas o que interessa são os cálculos, né? Então vamos ver qual foi a variação da área, né? Quanto que era a área aqui originalmente? 40 vezes 15, 600. E a nova área ficou quanto? 28 vezes 24, 672, ok? Então qual foi a variação da área antiga para a área nova? Bom, a área antiga é o 600, que equivalia a 100%, era tudo que a gente tinha. A gente tem que descobrir quanto que esse 672 vale em porcentagem em relação aos 600. Então, 600x é igual a 67.200. X é igual a 67.200. Desculpa aí se estiver ficando torto. Dividido por 600. Corto zeros. 672 dividido por 6 é igual a 112. 112%. Então, o 672 equivale a 112% de 600, ou seja, é o 100% mais 12%, um acréscimo de 12% em relação ao que a gente já tinha. A variação percentual, 12%. Repare que a gente chegou no mesmo resultado, usando números totalmente diferentes, onde a gente no outro tinha aumentado 60% do lado maior, agora a gente aumentou 60% do lado menor, mas a gente chegou nos mesmos valores, porque a gente está trabalhando com proporção percentual. Então é uma dica aí, quando tiver questão que não está especificando o valor original, e a gente vai ver que a questão 3 aí vai ser, eu acredito que é, pelo que eu me lembro. Enfim, muitas questões são desse tipo, a gente pode utilizar valores para nos basearmos, né? A gente pode inventar os valores para a gente se basear, isso acontece bastante. E quando a gente for utilizar, que a gente utilize valores que terminem em zero, geralmente, né? Que é mais fácil de trabalhar, até porque não vai ter calculadora para se basear, ok? Então essa foi a resolução da questão 1.